8 de janeiro de 2020. Bem-vindo a mais um devocional e hoje continuaremos com o nosso propósito de meditar no livro de Provérbios. Por isso quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no capítulo 7 a partir do versículo 1 que nos diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Graças a Deus. Mais uma vez, o autor de Provérbios inicia o capítulo 7, nos instruindo a respeito de conhecermos a palavra de Deus e guardarmos os seus estatutos e os seus mandamentos. No versículo 2 e no versículo 3, nós encontramos uma grande revelação da parte de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor têm vida, prosperidade e com certeza não serão enganados. A palavra também nos diz no verso 2 que devemos guardar a lei do Senhor como algo vital, como algo precioso, como a menina dos nossos olhos. Quando temos os nossos olhos feridos, de alguma forma, além de sofrermos muita dor, também vamos nos encontrar num estado de desorientação, de cegueira. Não saberemos para onde ir, o que fazer, e assim é o homem sem a direção de Deus. Sem conhecermos os seus estatutos, se não guardarmos a sua lei, se não buscarmos no Senhor a direção, seremos como um homem desorientado. Não saberemos o que fazer, por onde caminhar, quais decisões tomar. E Deus não deseja isso de nós, e nós temos visto isso ao longo da nossa meditação no livro de Provérbios. O verso 3 também nos ensina que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, atá-los aos nossos dedos, ou seja, como uma aliança, e escrever na tábua do nosso coração, como quem grava uma frase na madeira ou na pedra, para que esses mandamentos permaneçam em nós, para que nós não os esqueçamos, para que não seja apenas ouvir a palavra, mas praticá-la, para que nós jamais venhamos esquecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o capítulo 7 vai nos mostrar um grande exemplo do que é o homem sem a direção de Deus. A partir do versículo 6, o autor de Provérbios ele volta ao tema do adultério. Mas dessa vez ele se coloca como uma testemunha ocular, como alguém que presenciou um fato. E ele descreve com detalhes e com precisão uma aventura entre um homem e uma mulher casada. Quando nós começamos a meditar nos versículos, nós vamos ver, a partir do versículo 7, a palavra nos diz assim: Vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Ou seja, o homem que não guarda os mandamentos do Senhor caminha como se caminhasse em trevas, em escuridão, sem direcionamento, sem sabedoria, somente esperando ser tragado ou laçado por alguma tentação. A partir do versículo 10, a palavra nos diz que essa mulher sai ao encontro daquele jovem como uma prostituta e com astúcia no seu coração
e com mentiras ela consegue enlaçar aquele jovem e o leva para a sua casa, para o adultério. É exatamente o que nos acontece quando não temos a instrução de Deus. Somos pegos por Satanás, enlaçados em suas mentiras, seduzidos por aquilo que ele nos oferece, e como aquele jovem caminhamos sem saber que estamos caminhando para a nossa morte, para a nossa perdição. A salvação dos laços de morte, desses laços de morte, está na obediência à palavra de Deus. Nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra o pecado, resistir à sedução do pecado e aquilo que Satanás nos oferece. Precisamos bravamente lutar contra os nossos próprios desejos, negar a nossa própria sabedoria, negar o nosso eu, confiar piamente na palavra de Deus, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho, como a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios, para que não venhamos vacilar. Precisamos estar firmes na rocha, dar passos firmes para não sermos enlaçados pelo diabo. A palavra nos diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Por isso nós devemos vigiar e orar e também guardar os mandamentos do Senhor, para que não sejamos enlaçados como esse jovem que é descrito no capítulo 7 de Provérbios, foi enlaçado e caiu na perdição e foi levado para a morte. A palavra de Deus é nosso escudo, a palavra de Deus é o nosso alicerce. Nós precisamos conhecer ao Senhor. O Senhor nos diz que o seu povo pereceu por falta de conhecimento da sua palavra. Hoje nós temos à disposição a palavra de Deus. Devemos conhecê-la, praticá-la, meditar, para que sejamos bem-sucedidos e verdadeiramente vitoriosos em Cristo Jesus. Que a palavra do dia de hoje nos encoraje e que também abra os nossos olhos para que nós venhamos buscar mais ao Senhor, conhecer os seus mandamentos e praticá-los, para que nós venhamos resistir às tentações, lutar contra o nosso próprio eu, lutar contra as armadilhas do diabo, porque nós não queremos ser derrotados, pelo contrário, queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus. E em Cristo, pela palavra, nós já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe, graça e paz.